Oi, gente, tudo bem? Então, a gente vai falar de história. A gente vai fazer história hoje da página 26 até a página 41, que é o surgimento das primeiras cidades, tá bom? Então, para falar do surgimento das primeiras cidades, a gente vai falar dos habitantes dessas cidades, né? Então, a gente vai falar do ser humano um pouquinho. Nós vimos bem no comecinho da apostila que os seres humanos primitivos, né, os primeiros seres humanos, eles eram nômades. Isso significa que eles não tinham um lugar fixo para viver. Eles eram caçadores e coletores, então eles caçavam animais para se alimentar e coletavam o alimento que eles encontravam. Então, quando isso tudo ficava escasso, ficava pouco, ou quando tinha algum problema climático, né, que eles não conseguiam mais viver naquele lugar, eles mudavam e iam viver num lugar que tivesse riqueza de alimentos, de caça, certo? Acontece que com o passar do tempo, né, com a evolução desses seres humanos, né, que foram ficando mais inteligentes, né, foram percebendo mudanças de estações, o tempo, né, que cada alimento tem para se desenvolver, foram aprendendo a lidar mais com os animais, alguns mais calmos, outros mais ferozes, e também porque a Terra deve ter passado por alguma questão climática, algum problema climático que fez eles se fixarem em algum lugar. E diante dessa fixação em um lugar, eles deixaram de ser nômades e eles passaram a ser sedentários. Então, quando a gente tem os sedentários, a gente tem aí um estabelecimento de lugar para viver, né? E a gente vai ter os agricultores e os criadores de animais, certo? Bom, se agora eles estão fixos em um lugar e eles criam animais e eles plantam o alimento deles, a gente vai perceber também que outras questões, além da alimentação, vai influenciar a vida dos seres humanos, que é como eles vão começar a viver em sociedade, como eles vão se organizar dentro de uma comunidade, né? E é aí que a gente vai ter o surgimento dessas cidades, né? Esses acampamentos, esses vilarejos, eles vão passar de coisas pequenas a cidades mais desenvolvidas, né? Com feiras, com uma organização de exército, com uma organização de governo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, como que isso aconteceu? Né? O que era importante para o ser humano para ele se fixar em um lugar? A gente vai ver que o espaço geográfico é uma coisa importante. Então a gente tem esse mapa que mostra onde que isso aconteceu. Né? Então a gente tem aqui, ó, essa região que nós chamamos de Oriente Médio, né? Essa área aqui, que é onde a gente vai ver que vai aparecer as primeiras civilizações. Então, a legenda está dizendo para a gente que esse lugar aqui, ó, entre a África, a Europa, a Ásia, esse lugar é o Oriente Médio. Então, quem são esses povos do Oriente Médio? Por que eles se estabeleceram bem aqui nessa parte, certo? A gente vai ver que nessa parte tem uma coisa muito importante, que é água. Então, a água ela é importante para a nossa sobrevivência, para a gente poder plantar e regar essa agricultura. A água é importante para os animais. Então, a gente vai ter aqui, ó, nesse mapa, a gente está vendo mais de perto essa área aqui, né, do Oriente Médio. A gente vai chamar esse lugar de crescente fértil, tá? Então, a gente tem aqui, ó, um rio bem importante, que é o Rio Tigre. Aqui eu tenho outro rio importante, que é o Eufrates. E aqui, ó, no Egito, a gente vai ter o Rio Nilo, tá? Então, essa região aqui, ó, tá vendo esse formato de lua crescente? A gente vai chamar de crescente fértil. São rios enormes, e esses rios, sendo grandes assim, o que que acontecia? Na época da cheia, que esses rios ficam muito cheios, é uma época de chuvas, né? Esse rio enche, transborda, passa da margem, as margens ficam encharcadas de água. Quando esse rio retorna para o leito dele, essa margem ela fica muito fértil, essa terra fica extremamente nutriente, né, nutritiva, cheia de coisas boas para poder plantar. Então, o ser humano escolheu esse lugar para viver porque a água é uma coisa importante para a sobrevivência dele, certo? Bom, aqui a gente tem algumas ruínas, umas fotos de umas ruínas antigas lá da Palestina, em Israel, que é uma das cidades mais antigas que a gente tem conhecimento, né? Aí a gente vai falar um pouquinho dos povos da Mesopotâmia. Esses povos da Mesopotâmia viveram aqui, ó, entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E também chegaram, né, a ter alguma influência nessa outra área aqui, que é a área que a gente vai chegar lá para perto do Egito, na África, tá bom?
Na Mesopotâmia surgem as primeiras cidades governadas por reis. Então, olha aí a organização governamental, né? Mostrando que eles precisavam ter uma administração, né? Um poder que controlasse as pessoas, que tivesse regras, certo? A gente vai ver que mais para frente, um desses povos aqui, eles vão vir com essa ideia de justiça, de lei, e vai ser um dos povos que vai criar a primeira lei que existiu. Um povo muito antigo também, que existiu no passado, são os povos do Egito. Então a gente tem aqui ó, o rio Nilo, certo? Que tinha as margens muito férteis. A gente tem coisas muito marcantes na civilização egípcia, por exemplo, a questão dos faraós. Esse aqui é o Amenhotep II, ele viveu em 1400 a.C. Os faraós, é até importante que vocês grifem isso aqui, ó, aí na apostila de vocês. Os faraós, eles eram tidos como deuses. Eles seriam a representação dos deuses aqui na Terra. Então, os faraós, os egípcios, na verdade, eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses. Quando a gente fala poli, lembra de polissílaba, que tem 4 sílabas ou mais? Então, os politeístas, eles são povos que adoram vários deuses. Atualmente, uma religião muito conhecida é a religião cristã, e na religião cristã a gente tem apenas um único Deus, então a gente diz que os cristãos são monoteístas. Lembra de monossílaba? Então, mono significa um, né? Monossílaba ou uma sílaba. Monoteísta é uma religião que adora apenas um Deus. Os egípcios não eram assim. Os egípcios eles eram politeístas. E, inclusive, essa figura do faraó era uma figura considerada celestial, né? O faraó ele seria o governante, como se fosse o presidente atualmente, né? Mas ele é como se fosse um rei, um imperador. O nome dele é faraó, certo? A denominação egípcia que se dá para o governante. E ele não era apenas uma pessoa comum. E ele também não era eleito pelo povo. Ele era um escolhido dos deuses, certo? Uma coisa muito interessante também no Egito são as pirâmides, né? Então a gente tem aqui um mapa, né, um planisfério, aqui a América, né, aqui onde nós estamos, o Brasil, a África, Europa, a Ásia, a Oceania, mas a gente está falando de um passado muito, muito distante, a gente está falando desse povo que vive aqui, ó, que viveu aqui, nesse país que hoje se chama Egito, né? O Egito ele existe até hoje, é um país. E a gente está falando de lá das primeiras civilizações e está mostrando aqui ó, nessa imagem, né, a escrita egípcia, que a gente vai ver mais para frente, que eram os hieróglifos. A gente tem aqui símbolos egípcios como as pirâmides, tá bom? É a localização, aqui nessa pontinha, aqui perto daquele crescente fértil que a gente já tinha falado, né? O rio Nilo, onde fica o Egito, tem o rio Nilo. Aí tem algumas curiosidades sobre os faraós, então cada coroa representa, né, uma ideia diferente. A gente tem aqui a pirâmide, que é uma coisa sensacional, que está lá até hoje, né? E as pirâmides, vocês podem até grifar também, ó. Elas não eram apenas construções bonitas, na verdade elas eram os túmulos dos faraós, porque os egípcios eles acreditavam na reencarnação. Então eles teriam que enterrar esse rei, né, esse faraó que é tido como um deus na terra, num lugar muito importante. E a pirâmide ela era assim. E quando esse faraó ele era colocado dentro da pirâmide, junto dele ia toda a riqueza que ele possuía também, porque os egípcios eles acreditavam numa vida após a morte e que o faraó iria precisar dos objetos dele, certo? Bom, tem algumas atividades para vocês preencher. Então, vocês vão ler o texto com calma, vão fazer as lições, as perguntas, responder as perguntas. A gente também tem aqui os povos da China. Os chineses, eles não viveram lá naquela parte do crescente fértil, mas eles também tinham um rio muito importante, que é o Rio Amarelo, tá bom? Tá aqui, ó, Mar Amarelo, e a gente vai ver depois num outro mapa que vai aparecer esse rio, tá bom? Então, diferente dos egípcios, para os chineses, eles não tinham faraós. Os chineses eles tinham um imperador, certo?
Então, vocês vão colocar aí, ó, vão grifar essa parte aqui. Os faraós são os governantes egípcios e os imperadores são os governantes chineses, tá bom? A gente tem uma ilustração de um aqui, então grifem essa parte aqui também, ó. A China era governada por imperadores, podem grifar. A gente tem aqui, ó, a cerâmica chinesa, uma arte de uma pintura, e o que é muito conhecido na China, que é a muralha chinesa. Né? A muralha da China, ela é uma muralha que a gente consegue avistá-la do espaço. Os astronautas, eles conseguem avistar essa muralha, né, que foi construída lá na China antiga. Nós também vamos falar um pouquinho dos povos da América, que são extremamente interessantes. Inclusive, no roteiro, eu deixei 3 vídeos para vocês assistirem com mais curiosidade sobre esses povos da América, os astecas, os maias e os incas. É uma trilogia bem curtinha, de um canal do YouTube muito legal, que se chama Se Liga Nessa História. Assistam, é bem divertido, ele faz umas brincadeiras lá no vídeo e ele explica muito bem e conta curiosidades desses povos e vocês vão gostar bastante, tá bom? Assistam, tá? Os vídeos que eu coloquei os links lá no nosso roteiro, tá bom? Então a gente tem um mapa aqui, né, mostrando onde é que esses povos eles viveram. Então, viveram onde hoje é o México, a Guatemala e o Peru, tá bom? Vocês vão ler. Então a gente tem aqui mais aproximado, né, a América Central, que são onde viveram os astecas e os maias, ó, os astecas aqui em vermelho, os maias aqui em verde. O calendário maia, que é um calendário muito conhecido, quem vai viajar, né, tanto para o México quanto para esses países aqui da América Central, sempre traz de lembrança um calendário maia, porque ele tem toda uma mística, né, umas histórias que envolvem. Então, assistam, tá bom? Aqueles vídeos que eu falei, que ele vai falar um pouquinho desse calendário. Os povos aqui da América, que incríveis que eles são. Assim como os egípcios, e sem nunca terem conhecido os egípcios, eles também construíram pirâmides. Só que são pirâmides diferentes. Aqui as pirâmides, elas não são túmulos, elas são templos, certo? Assistam lá os vídeos que eu falei que vocês vão entender melhor, tá bom? Aqui tem uma planta de uma cidade dos maias. Os maias, eles foram extremamente inteligentes, porque eles construíram a cidade dentro do lago. Como que eles construíram uma cidade na água? É bem interessante. Lá no vídeo o professor explica também bem direitinho, tá bom? Leiam o texto que também vai falar isso aqui, tá? Essa aqui é uma foto dessa cidade dos astecas que se chama Tenochtitlan. Essa cidade, ela é aberta para visitas atualmente, né? Um sítio arqueológico maravilhoso, muito bonito. E também temos no Peru os Incas, certo? Os Incas que construíram uma cidade muito interessante que se chama Machu Picchu, essa cidade aqui, ó, que fica em cima de uma montanha. Os Incas não desenvolveram escrita, mas eles eram muito inteligentes, eles tinham técnicas agrícolas sofisticadíssimas, eles tinham alimento para sempre. Os Incas nunca iam morrer de fome. Nenhum Inca nunca ia morrer de fome, por mais pobre que ele fosse, porque a atividade agrícola que eles tinham, né, as técnicas agrícolas deles, proporcionavam que eles, inclusive, armazenassem alimento. Então, eles tinham técnicas excepcionais. Aí vocês devem estar pensando, né? O que será que aconteceu com esses 3 povos tão incríveis, os maias, os astecas e os incas? Bom, a história da América é uma história de colonização entre povos bem diferentes, né? Então, a América Central, os nossos vizinhos aqui, né, foram colonizados pelos espanhóis. E os espanhóis, eles tinham uma abordagem de colonizar, né, muito violenta. Então, eles dizimaram esses povos, né, porque eram povos que conheciam o ouro, as pedras preciosas, eram povos que tinham muita riqueza em ouro e não queriam dar esse ouro, claro, né, para os espanhóis. Eu estou contando a história assim de uma forma muito
sem os detalhes, né? Mas tem a história desses povos é uma história de conquistados, de conquistadores e de conquistados. E não existem mais, nenhum desses povos existem mais. O que a gente tem hoje são alguns descendentes bem distantes, tá bom? Vamos fazer as atividades que tem aqui. E para essa atividade aqui, ó, essa dramatização, se nós estivéssemos na sala de aula, a gente ia dividir grupos e vocês iriam apresentar trabalhos sobre esses povos aqui. Mas o que eu vou querer que vocês façam? Que vocês escolham, vocês podem escolher ou povos chineses, ou povo egípcio, ou os maias, ou os incas. Vocês vão escolher um desses povos aqui e vocês vão pesquisar uma curiosidade, certo? Sobre esses povos. E vocês podem registrar aqui, tá bom? Registrem aqui em forma de desenho e em forma de escrita. E aí na nossa aula ao vivo vocês vão me mostrar, tá bom? É isso, gente. Essa é a nossa aula, tá? Essa pesquisa aqui vai ficar para lição de casa, ok? Então aqui a gente tem uma pesquisa. Agora você é o historiador. Vocês vão pesquisar, tá? Vão pesquisar para a gente corrigir na próxima aula, tá bom? Um beijinho. Na verdade, é uma lição de casa. E até daqui a pouco, tá bom? Tchau, tchau.